Nas aulas anteriores sobre o DAV, nós vimos como gerar o DAV, reservar um estoque, identificar o cliente, vimos o conceito de DAV, você pode fazer um DAV como pedido, um DAV como orçamento. Agora tem uma outra situação que a gente vai ver agora, né? Quer dizer, você gerou DAV, mas o que você pode fazer com esses DAVs que você gerou? Então tem um outro conceito dentro do sistema, que é o conceito de recuperação de dados. Vamos entender como funciona a recuperação de dados. Eu posso recuperar os dados ou utilizar os dados que eu lancei num DAV, ou mesmo numa venda, ou até numa entrada. Eu posso utilizar essas informações que eu já tenho lançado no sistema para gerar ou outro DAV ou uma venda. E o que eu posso recuperar? Que tipo de dados eu posso recuperar? Quais são os recursos que eu tenho em relação a isso? Então, quando eu falo em recuperação de dados, eu posso, por exemplo, recuperar todos os dados que são lançados, né? Por exemplo, item, pessoa, desconto, observação, forma de pagamento, participante e outros dados. Ou eu posso recuperar apenas os itens. Quando eu recupero os itens também, a pessoa, se eu identifiquei a pessoa, lancei uma observação, isso vai ser sempre recuperado, né? Mas olha, então eu tenho no tipo de recuperação, eu posso recuperar todos os dados, eu posso recuperar apenas os itens. Então eu lancei, por exemplo, um DAV. Aí eu quero criar um outro DAV a partir daquele DAV. Ou eu fiz uma venda, essa venda, por exemplo, o cliente compra todo mês, ele compra os mesmos produtos, ele fala assim, não, pode repetir o pedido do mês passado, então tem como recuperar essa informação. Não, eu quero pegar aquele orçamento que foi feito lá e quero só incluir algum item, tem essa opção também. Tá? Agora, quais são as origens dos dados para serem recuperados? Eu tenho, então, o DAV, eu tenho a venda, eu tenho compra. Pode ser que o cliente, por exemplo, você tem uma situação, o cliente fala assim, olha, eu fiz um pedido e eu quero pegar esse pedido que eu fiz lá, comprei uma série de produtos e esse produto que eu comprei já está vendido para um determinado cliente. Tá? Então, se você comprou, por exemplo, foi lá, comprou, porque muitas empresas trabalham, por exemplo, com encomenda. O senhor pode encomendar lá 10 itens, ele vai lá, compra um determinado fornecedor, quando esses itens chegam, a empresa agora quer vender. Então, para a empresa vender, ela pode recuperar essas informações, recuperar o dado dessa compra e já transformar isso num DAV ou transformar numa venda. Pode recuperar e mandar o orçamento para o cliente, olha, ou já fazer o pedido, ou já fazer a própria venda. Então, a recuperação de dados te traz a possibilidade de todos esses recursos. Tem alguns outros recursos, por exemplo, eu posso configurar a minha operação para utilizar apenas os dados que foram recuperados. Eu posso dizer assim, olha, eu não vai editar os itens. Né? Quer dizer, apenas aquilo que foi recuperado é o que eu vou utilizar. Ou eu posso, como padrão, você pode editar o item, pode aumentar item, pode tirar item, pode excluir, pode colocar informação adicional, né, para você poder trabalhar com os dados que foram recuperados. Na questão de, por exemplo, na origem de DAV ou venda, eu posso recuperar um ou vários, não apenas um. Eu posso recuperar vários DAVs e transformar no outro DAV, posso mesclar DAV, posso recuperar DAV e venda e transformar num DAV ou numa venda. Então, o sistema ele tem diversos recursos que você pode utilizar, é bem variável. Né? Quanto à questão da origem do DAV, eu posso ter duas situações. Eu posso, por exemplo, manter a sequência, quer dizer, eu peguei o DAV, quero transformar aquele DAV numa venda e vou usar o mesmo número. Ou eu posso dizer assim, não, eu quero que a venda tenha um número novo, que é o padrão do sistema. A venda já sai com um número novo. Por quê? Porque eu quero ter o histórico daquele pedido que foi feito. Tá? Então, eu tenho toda essa situação. E uma situação também que eu posso fazer, como você já assistiu nas aulas anteriores, você pode, por exemplo, lançar a forma de pagamento no DAV. Quando você for fazer o fechamento do DAV, você pode bloquear para essas formas não serem editadas. Eu não, beleza, lancei a forma, foi fechado, não vai poder alterar as formas de pagamento. Né? Porque a pessoa que negociou ali, ela já travou aquela forma de pagamento que foi negociada. Ou, como padrão do sistema, eu posso deixar para poder fazer a edição da forma. E tem um recurso adicional no PDV-Win. O PDV-Win ele permite que eu selecione a DAV a partir de uma data de emissão. Tá? Por exemplo, eu informo uma data de emissão. Não, eu quero DAV que foi emitida a partir de 3 dias atrás. Então, né, para poder, eu posso fazer DAV em qualquer terminal, tá? E depois posso recuperar essa informação, inclusive consultando por data, porque posso ter número
Então ele pode ali funcionar até como se fosse um mini caixa central para poder lançar a informação, transformar um DAV em outro DAV, transformar numa venda gerencial, no NFE, no FCE e assim por diante. E aí eu tenho uma outra situação que são as parametrizações. O que eu posso parametrizar? Então eu parametrizo, por exemplo, se você pegar aqui, olha, na operação tem aqui a parametrização. Você vai pegar aqui frente de caixa e vai olhar as parametrizações, recupera dado. Então aqui está dizendo que eu vou recuperar todos os dados do DAV, eu vou recuperar apenas os itens. Ele não vai permitir que você coloque duas informações, por exemplo, 460 e 480. Quer dizer, eu não posso dizer que o DAV recupera todas e apenas os itens. Eu escolho um ou escolho outro. Né? Uma outra questão, de onde é que os dados vêm? Qual a origem deles? Então eu tenho aqui a origem DAV, venda. Se eu colocar origem DAV, venda e compra, também o sistema vai dar uma crítica, porque a compra é separado. Eu só posso selecionar a compra em separado, mas eu posso selecionar DAV e venda junto. Tá? Uma outra questão, a configuração de não editar item, quer dizer, se DAV, ou tanto no DAV, ou se eu for transformar esse DAV em uma venda, porque aí já é uma questão de diversas configurações, porque essa configuração, eu estou criando um outro DAV, então eu vou criar o DAV, mas não vai poder editar item. Eu vou transformar esse DAV numa venda, não vai poder editar item lá na venda. Do jeito que os itens que eu lancei são os itens que vão ser vendidos. Né? Também a questão de manter o ID da sequência, né? Quer dizer, eu vou manter aquele pedido, vou manter o número do pedido como número de venda. Tá? Tem outras situações do que eu vou fazer com o DAV quando finalizar, se eu vou excluir esse DAV, se eu vou recuperar, finalizar o DAV. Depois, em relação a quando estiver fazendo uma venda, será que eu vou poder editar as formas de pagamento? Né? Uma outra situação é no PDV-Win, né? Quer dizer, DAV a partir da emissão. Então, são situações que eu tenho, essas configurações que eu tenho relacionadas aqui com o DAV. E aqui tem uma tabela verdade que vai mostrando aqui onde é que eu posso usar esses recursos na recuperação de dados. Por exemplo, no frente web, eu posso recuperar todos os dados. Né? Então, eu posso recuperar ali, olha, os dados dos itens lançados, pessoa, desconto, observação, forma de pagamento, participante. Já no PDV-Win, eu posso recuperar apenas itens. Tá aqui. Então, itens todos eu posso recuperar apenas no front web e itens eu vou recuperar no PDV-Win como padrão, como default, e no front web também eu tenho que fazer a configuração lá, que é o que a gente mostrou na operação. A mesma coisa, a origem da informação DAV e vendas, eu posso puxar tanto no front web como no PDV-Win. Agora, se eu falar a origem é a nota de entrada apenas no front web. Tá? Uma outra situação, a questão de não editar itens e formas de pagamento. Também esse recurso só funciona no front web. Tá? Até porque, por padrão, no PDV-Win, como não recupera tudo, já não consegue editar mesmo. A questão de excluir ou fechar o DAV e recuperar, eu tenho aqui nas duas situações. Você, nas próximas aulas, você vai entender melhor o que a gente vai fazer na prática. Você vai entender esses conceitos aqui de uma forma prática. Especialmente esse de excluir ou fechar DAV, você vai entender o que é, né? Você vai fazer para você poder observar. Então, você tem que assistir. Assistiu às aulas anteriores, essa é uma aula do meio e a partir desse tem que assistir às outras aulas ainda. A gente tem várias aulas à frente aí, mais de 10 aulas à frente que você tem que assistir para você poder entender todo esse conceito. Né? Então, essa parte a gente tem uma quantidade, mais de 20 aulas, e você tem que assistir a aula na sequência para você poder pegando os conceitos aí. Uma outra situação, que era de selecionar o DAV a partir de emissão, só é permitido no PDV-Win. Manter o ID da sequência, aí pode ser nas duas situações, e um outro recurso que tem, que é manter o ID da sequência, salvar o operador como usuário, sabe? Esse recurso ele só existe no front web. Né? Então, esses são os recursos que a gente tem relacionados com a recuperação de dados. A partir de então, você vai assistir às próximas aulas, que você vai ver como isso funciona na prática.